Quase 8 anos atrás eu estive exatamente aqui para gravar o primeiro vídeo da série que eu aprendi com a vida, que era exatamente sobre leitura. Eu vou colocar um trechinho aqui para você e você vai ver que o cenário é parecido, que a roupa é parecida, eu tava de branco também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é interessante, que é importante, que é muito relegado a segundo plano, que talvez você faça, talvez você não faça, mas qualquer que seja a situação a gente pode fazer um pouco diferente. Vamos falar sobre leitura. E que a animação talvez não fosse tão parecida, porque na época eu não sabia o que viria pela frente. Hoje eu sei. A gente está retomando hoje a série O que eu aprendi com a vida. E a gente vai falar exatamente sobre leitura. Essa playlist, ela veio se tornar a maior playlist do meu canal, o que foi inusitado porque eu sempre tive um canal voltado para técnicas de estudos. E isso talvez já me ensinou a primeira lição. Esse vídeo vai ser um livro sobre lições ao longo desses últimos anos. Essa playlist já me ensinou uma lição, que nem tudo aquilo que a gente planeja acontece exatamente da forma como a gente imaginaria. Eu estava falando sobre técnicas e tive vídeos de técnicas muito bem sucedidos, que as pessoas gostaram muito e tudo mais, mas quando eu falava sobre aprendizados que eu tive, as pessoas gostavam muito. Por quê? Porque eu sinto que falta pra gente, às vezes, essa perspectiva da vida do outro a respeito do que acontece. E quem não gosta de ver lições, quem não gosta de, às vezes, ler uma biografia e entender por onde as pessoas passaram, ou simplesmente ver conselhos de pessoas que viveram aquilo que a gente está querendo viver, ou às vezes coisas semelhantes. E uma breve reflexão a respeito desse momento aqui também me lembrou o quanto que a minha vida mudou desde que eu gravei esse primeiro vídeo. E isso é um lembrete pra gente de que planos mudam. Uma série de livros que eu estava lendo a respeito de eventos marcantes da vida diziam que é natural que essas mudanças ocorram e, mais do que isso, é esperado que essas mudanças ocorram. Mas quando a gente está ali vivendo o dia a dia, tem coisas que a gente espera que não mudem e tem coisas que a gente gostaria que mudassem. Mas a minha vida mudou bastante. E uma coisa que sempre esteve estável ao longo desse tempo foi a leitura. Aqui eu não falo sobre qualquer leitura, eu não falo sobre leitura de romance. Se você me acompanha, você sabe que não é bem o que eu gosto de ler. Eu gosto de ler leitura técnica, leitura a respeito de como fazer. Algumas pessoas vão chamar isso de autoajuda. Enfim, eu acho que a discussão aqui ela é inútil, porque a definição ela não vai fazer muita diferença. O que eu quero que você entenda é, existe uma enormidade de livros voltados para orientação a respeito de como você vai fazer as coisas. Você quer aprender a conversar com as pessoas, você quer aprender a ser melhor em entrevista de emprego, você quer aprender a ser um comunicador melhor, a pintar melhor, a falar melhor, a criar materiais, a ser programador, tudo isso está em livros. E é engraçado que, como eu falo aqui sobre estudos e provas, muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, Fernando, tá, mas eu quero estudar para uma prova que eu não achei um curso para poder comprar, o que eu faço? Eu falei, já pensou em ir até os livros? Porque o seu professor lá no seu curso preparatório, ele se preparou com livros. Foi isso que ele leu, foi isso que ele consumiu, foi aí que ele confiou a preparação dele. A gente vai ter aqui de volta uma playlist de leitura em que eu vou trazer recomendações específicas nesse próprio vídeo, eu vou falar sobre isso. Mas o principal ponto que eu queria trazer aqui para você é o seguinte, a vida muda quando a gente começa a ler, quando a gente começa a se abrir para novas ideias. Isso pode parecer um pouco óbvio, especialmente para quem já viveu isso pode fazer parte da sua rotina. Mas se você nunca viveu, qualquer que seja a situação, entenda. Ler um bom livro, um livro que tem a ver com aquilo que você quer fazer, especialmente sobre aspectos profissionais, sobre aspectos relacionais, vai transformar a sua realidade, desde que você aplique aquilo que lê. Uma dificuldade que eu encontrei ao longo dos anos, e não só com os livros de outras pessoas, mas com os meus próprios livros, eu sou autor de livros, é que as pessoas não leem. Muita gente vira pra mim e fala assim, Fernando, eu comprei o seu livro, mas eu não li. Cara, se você não ler, não adianta. E mais importante do que isso, não basta ler. Você precisa aplicar, você precisa colocar em prática aquilo que você está vendo. Nem todo livro vai trazer as melhores respostas ou vai trazer necessariamente respostas definitivas, mas os livros vão permitir que a gente encontre, que a gente experimente. E essa experimentação é que no final das contas vai possibilitar que você tenha repertório, que você tenha possibilidades. Eu costumo comparar essas habilidades que a gente adquire com uma caixa de ferramentas. Se você tem uma caixa de ferramentas completa, com várias coisas, você pode resolver vários problemas, porque existe uma ferramenta para cada problema. Agora, existe inclusive um provérbio que fala sobre isso, todo mundo é prego para quem só tem martelo. Então, se você só tem uma ferramenta, você não vai saber como resolver isso. Você não vai entender como você vai fazer isso. E eu sou uma pessoa com muitos problemas, muitas questões pessoais, muitas questões relacionais. Continuo sendo, mas ao longo do tempo eu me vi melhorando em alguns desses aspectos por entender as outras pessoas, por saber mais ou menos o que as outras pessoas esperam e por conseguir agir de acordo com isso. Ou trazendo essa situação para uma compreensão maior minha a respeito do mundo, ou fazendo as pessoas entenderem
entenderem o meu ponto de vista. E isso é só um pequeno exemplo a respeito do que a gente pode fazer. Ao longo dos anos eu aprendi centenas de coisas com leitura. Eu aprendi design, fotografia, comunicação. Muita gente pergunta, Fernando, você fez curso de oratória? Não, primeiro que eu tive a sorte de ter uma mãe que me ajudou a falar muito bem, e segundo que eu li bastante sobre isso, e obviamente com a leitura eu pude praticar isso. O que volta àquele nosso ponto, não adianta só ler, você precisa também praticar. E o curioso é que os livros permitem isso, eles permitem que a gente tenha contato com as maiores mentes do mundo por um valor absolutamente irrisório. E eu não estou falando aqui que um livro é barato, às vezes você comprar um livro por 60, 70, 80, 120 reais, para algumas pessoas faz diferença. Se você não tem essa possibilidade, procure usado, procure numa biblioteca. E esse valor ele continua sendo muito pequeno, porque o livro ele não tem o valor percebido que às vezes um curso online tem, ou que alguma coisa mais sofisticada tem, mas muitas vezes a informação que você tem no livro é exatamente a mesma informação que você tem em um curso que custa 10, 20, 50 vezes mais do que um próprio livro. E aí entra um problema, né? Porque às vezes a gente tem medo de perder tempo. Eu, pelo menos, sofro bastante com isso. Você pode me dizer aqui nos comentários se você sofre também. Eu tenho medo de colocar em prática aquilo que está sendo dito e de repente não conseguir aquele resultado, ou aquilo não me levar ao ponto em que eu gostaria. Eu não vou mentir não, isso vai acontecer provavelmente mais de uma vez. Você não vai ler um livro sobre hábitos e de repente você vai conseguir firmar todos os hábitos que você gostaria. Até porque ao longo do tempo, e eu falo isso muito nas minhas aulas, a gente não está pronto para receber aquela informação que a gente recebe. Às vezes, a função daquela informação é plantar uma semente. E essa semente ela vai ficar ali por algum tempo, até que a gente esteja verdadeiramente vivido, para que a gente possa entender aquilo que foi dito, para que a gente possa colocar em prática aquilo que foi trabalhado. Nem sempre a gente vai estar naquele momento pronto para ouvir o que a gente precisa ouvir. Por mais que a gente ache que a gente precisa, por mais que a gente entenda que aquilo precisa ser melhorado, nem sempre a gente vai estar pronto para ouvir. E isso é um problema muito grande, porque essa sensação de que você vai perder tempo com esse não estado de prontidão para você realmente absorver o que está sendo ensinado, vai ser um problema, mas vai ser muito mais rápido se você se submeter a essa informação. Por quê? Conforme você vai lendo e conforme você vai lendo livros a respeito do mesmo assunto, você começa a ver que muitas ideias se repetem. Não existe uma coisa no mundo que tenha noções e princípios absolutamente diferentes todos os dias, até porque os princípios são fixos. E você começa a entender os princípios. Quando você se dá esse trabalho de ler, por exemplo, sobre design, você vai entender que existem princípios do design. É claro que você pode ter aplicações diferentes, mas os princípios são o mesmo. O que se faz nas redes sociais em termos de boas práticas é o mesmo que se fazia em jornais e panfletos há 100 anos. A mensagem principal que eu tenho para você é: leia. Comece hoje. Comece analisando alguma área de dificuldade que você tem. Você tem dificuldade em conversar com as pessoas, em conduzir reuniões, em fazer apresentações, em criar um design? Pegue um livro, pegue a referência, o melhor livro que tiver e que esteja no seu nível. Não é demérito você não conseguir entender alguma coisa que outras pessoas dizem que é simples, porque isso vai vindo com a capacidade que você desenvolve a respeito da leitura. Você às vezes não tem vocabulário, você às vezes não consegue ler 3 frases sem deixar de entender alguma coisa que o autor diz, sem perder alguma informação importante. Está tudo bem. E como adultos, a gente só vai corrigir isso se a gente se submeter a esse processo, se a gente insistir, se a gente trabalhar por isso. Mas eu te garanto, e eu prometo para você, e eu quero que você volte aqui ao longo dos anos para me dizer como que a sua vida mudou por meio da leitura. E eu sei que apenas uma pequeníssima parte das pessoas que virem esse vídeo, vão ser poucas pessoas, acredite, vai fazer alguma mudança na vida por conta disso. Mas se você se propuser a ler, talvez 1 livro por mês, 2 livros por mês, é possível? É possível. Separando meia horinha, 40 minutos, 1 horinha por dia, você consegue fazer isso. 2 livros por mês. Isso vai mudar absolutamente a sua vida, dependendo da forma como você lê. E é claro, a gente vai ter uma playlist aqui em que eu vou poder te indicar os meus livros preferidos, vou poder te dizer por que eu acho que eles mudam a nossa relação com tudo, e isso vai ser sobre absolutamente tudo, sobre criação, sobre design, sobre marketing, sobre, enfim, todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Eu tô destreinado, mas eu falei que eu ia trazer livros para que a gente pudesse começar essa playlist. Eu quero trazer 3 para você. O primeiro deles, ele tem essa carinha de autoajuda mesmo. Ele chama Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz, e muitos de vocês precisam desse livro. Ele fala, por exemplo, sobre uma questão que as pessoas perguntam muito, que é da idade. Fernando, eu tô velho para fazer X, para fazer Y. Eu tô quase 40 anos, voltando ao YouTube e orgulhoso por poder fazer isso, tal. E o meu público, eu tenho certeza que está me acompanhando. E qualquer que seja a sua idade, este livro aqui, ele
vai fazer uma enorme diferença para você, porque ele vai te ajudar, como o próprio nome diz, a pensar grande. É um livro mais antigo, mas que vale muito a pena. Segundo livro se chama Permissão para Sentir. Eu ganhei esse livro aqui de presente, uma pessoa muito especial, e esse livro aqui eu achei que ia ser extremamente piegas, mas ele me ajudou muito a entender como que as emoções se processam e as emoções são bases, por exemplo, das decisões que a gente toma. Quais são as emoções, por que essas emoções acontecem. Livro muitíssimo recomendado, sobre o qual falarei em breve. E por último, como este é um canal de estudos, o Ciclo é a Área, que é o meu livro que vai te ajudar a estudar mais e melhor para provas e concursos públicos, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu tô destreinado, eu acho que deu pra perceber, então deixe seu like de solidariedade aqui e fica o finalzinho do vídeo, obrigado. Se você é novo nesse canal, já se inscreva aqui, aqui a gente fala sobre estudos, sobre mudança de vida, sobre leitura, sobre a vida, e é uma enorme satisfação estar com você. Meu nome é Fernando Mesquita e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixe seu like aqui e até a próxima, tchau.